Um barulho de menu, um simples ângulo de câmera torto pode fazer o seu inconsciente entrar em pânico. Seja bem-vindo ao canal. Aqui não vamos falar sobre nostalgia e nem a história do jogo. Aqui vamos desmantelar a arquitetura visual e vamos descobrir como o design gráfico, a direção de arte e o sound design manipulam suas emoções durante o jogo. E para começar essa jornada, nós vamos dissecar uma obra-prima que fundou um gênero em 1996 que se chama Resident Evil. Então se prepara que o terror desse jogo começa antes mesmo de você apertar o botão Start. Agora olha para essa capa americana clássica, ilustrada pelo lendário artista e escritor americano Bill Sienkiewicz, famoso no mundo dos quadrinhos justamente pelo seu estilo caótico e expressionista. Ele divide opiniões, mas sua composição psicológica é brilhante, começando pela tipografia. A gente vê que as letras do logo do Resident Evil elas são esticadas para cima, e no design isso simboliza opressão, compressão. É como se as letras fossem paredes de um corredor estreito te comprimindo, te esmagando. E o vermelho, ele não simboliza apenas sangue, ele simboliza alerta, perigo, e o nosso inconsciente capta o sangue. Olhe agora as cores do personagem. A paleta tem um fundo sujo, dominado por uns tons de sépia, marrom acinzentado e preto. E é isso que faz os soldados soltar aos olhos. Assim, se você pode reparar que a expressão dele não é de herói, como a gente vê nos filmes. Assim, ele tá com uma expressão assustado, tá com uma cara de pânico. E como o logotipo passou a sensação de claustrofobia, a gente pode ver que ele também está num corredor apertado, ao fundo com rostos de zumbis, e tem essas duas aranhas aqui gigantescas. E na imagem também a gente tem a própria arquitetura da mansão Spencer, né? A gente repara que o clássico das pedras, das colunas, o artista fez uma fusão bizarra assim, entre arquitetura gótica, que mistura crânios e rostos de zumbis. Em 1996, a PlayStation ainda não conseguia fazer esses jogos 3D como a gente conhece, com profundidade, né? Hoje em dia a gente tem um mundo aberto, mas na época a PlayStation não conseguia fazer esses jogos 3D. Então, qual foi a solução que a PlayStation encontrou? E o que era uma limitação técnica acabou virando uma das maiores ferramentas de terror da história. Como o jogo tinha um cenário fixo e a câmera também, a direção de arte usou ângulos inspirados no expressionismo alemão e no cinema de Alfred Hitchcock. As câmeras posicionadas no chão fazia como se fosse minúsculo ou como se estivesse sendo observado de algum ângulo. Então, várias cenas quando você passa no corredor, você vê assim, como se tivesse alguém te observando. Então tem sempre uma câmera no cantinho, tem sempre alguém assim te observando mesmo, né? E você sente inconscientemente que está sendo observado o jogo inteiro. E no Resident Evil é você que obedece à câmera. E um dos maiores medos do ser humano é o invisível, né? Então você não tem um acesso total quando você anda, quando você movimenta o personagem. E é interessante observar que durante o jogo você tá andando e você ouve rosnado, você ouve barulho de corvos, você ouve batidas, mas o jogo não deixa você ir lá ver o que que é. Então você fica vulnerável inconscientemente a todos esses sons que estimulam seu inconsciente. E a sensação de perigo é total. E se os seus olhos são controlados pela câmera, os seus batimentos cardíacos são controlados pelo som. Pense no som do inventário, assim, aquele bip metálico, seco, cirúrgico, toda vez que você move o cursor. Em um jogo onde a gente pode gerenciar os recursos de diferença entre a vida e a morte, esse som funciona como um metrônomo de ansiedade. E ele não é amigável. Ele te lembra a cada clique que você está ficando sem munição, que você está ficando sem medicamento. E a trilha sonora do jogo, no seu subconsciente,
ele transforma um pânico no tempo todo. Nas salas comuns de música dissonante, com notas longas, sintetizadores que nunca resolvem mantendo seu cérebro em constante estado de alerta. O silêncio aqui também é música. O vazio entre os passos cria uma expectativa torturante do perigo. Transmite uma sensação que a gente está sozinho, que não tem ninguém na mansão Spencer e que se a gente tiver algum perigo, não tem ninguém para ajudar. Então, na época, a gente se transportava para dentro da mansão Spencer e esses barulhos de passos traduzindo a sensação do medo. E essa é a famosa música da Save Room. Para quem já jogou sabe que quando a gente entra na Save Room, a gente tem um abraço auditivo. A música da Save Room, como diz o nome, passo, ela traduz que estamos salvos. E o jogo manipula seu nível de cortisol. Ele te estressa ao extremo nos corredores e em seguida ele te dá um alívio químico através da melodia doce do piano e da harpa. Você se sente seguro ali. Então a gente tem o estresse e bruscamente a gente tem sala Save Room. Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca Chambers. E pra gente entender como essas engrenagens funcionam no jogo, quem lembra quando a gente encontra o primeiro zumbi da casa? A fotografia do jogo posiciona a gente numa câmera com ângulo inclinado no final do corredor, escondendo o que está atrás da curva. E a gente não tem visão nenhuma do que tem para lá. E o som faz todo o trabalho de direção, né? Não tem música de suspense, que a gente ouve apenas um barulho úmido de algo molhado, perturbador, como se fosse uma mastigação. E o monstro vira lentamente, revelando aquela cara cinza, aquela pele ensanguentada, branca, rachada. É horrível. Isso é a perfeição do design de terror. A imagem te choca, o ângulo da câmera te encurrala, o som pontua o susto. Você não está apenas jogando, você está sendo regido por um maestro do medo. Resident Evil 1 é a prova verdadeira que o terror não precisa de gráficos fotorrealistas, de última geração. O medo real é construído na mente do jogador através das decisões inteligentes e cenários de design gráfico. Quando esses três pilares se alinham, a limitação técnica vira arte, né? A gente pode observar que quanto eles são magníficos, belos, sabe? Ele passa a sensação que você está ali dentro, são quase umas fotografias. E se você gosta desse tipo de conteúdo, como design, direção de arte, sound design no mundo dos games, você não pode deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos, próximos jogos. Eu vou fazer mais análises de mais jogos, não só do PS1, vou fazer até o PS5 de todos os consoles. E deixa um like e nos vemos no próximo vídeo e até o próximo jogo.